Alô, alô, salve, salve, queridos amigos da TV Sounic, da TV 247. Bom dia, sejam bem-vindos ao primeiro programa de hoje. Estou falando ao vivo de São Paulo, nesta quinta-feira, 21 de novembro de 2019. TV Sounic é o canal do diálogo. Aqui não há espaço para discriminações, ofensas, calúnias, difamações e falar mal dos outros. Já estou aqui com o Globo, já estou aqui com a Folha de São Paulo para comentar com vocês o que está aqui nos jornais e também, é claro, qualquer coisa que vocês queiram comentar, porque esse é o canal para conversar, e conversando é que a gente se entende. Vocês podem perguntar, vocês podem responder. Salomão Cavalcante, de Hidrolândia, a terra das águas sulfurosas, lá do Ceará. Não é isso? Meu caro Salomão Cavalcante, um dos mais assíduos espectadores da TV Sounic. Vocês viram que o nome que eu dei ao programa de hoje é Partido é Dinheiro. E eu estou falando em partido porque hoje, em Brasília, o Bolsonaro está lançando... Opa, começaram as chuvas no Ceará, que boa notícia. Mas tomara que não inunde, né? Porque de repente começa a chover e inunda tudo. Hoje em Brasília, Bolsonaro vai lançar o seu tal Aliança pelo Brasil. Na verdade, é Aliança por Bolsonaro, né? Que tudo que ele faz é para ele e para a família dele, para o clã dele. Então os outros embarcam nessa, mas estão a serviço desse clã. O clã. Opa, beleza, muito obrigado, bom dia, muito obrigado. Açúcar, com afeto, meu café. Eu pedi sal, tem um sal sobrando aqui. Então é o seguinte, partido, duas coisas que dão grana no Brasil: partido e igreja evangélica, né? Ninguém vai abrir uma igreja católica que aí não dá grana. Nem dá para abrir igreja católica. Na igreja evangélica você vai no cartório, funda a igreja do Todo-Poderoso Sounic. Pronto. Funda uma igreja souniciana. É o que dá mais grana, porque você não gasta nada. Você só precisa, Marcelo Sandim, bom dia. Só precisa de uma garagem, coloca lá uma Bíblia, compra uma Bíblia, abre a porta, coloca um nome desses, né? A Igreja dos Poderes do Sounic, uma coisa assim, né? E aí os fiéis chegam, e aí cada fiel dá uma grana. É obrigatório, né? Eles chegam lá, rezam junto, o texto já está tudo lá na Bíblia, não precisa escrever nada, não precisa inventar nada. Pode exagerar no que está na Bíblia, claro, mas não precisa criar nada, está lá, no script. E a outra coisa que dá grana é partido. Por que o Bolsonaro saiu daquele partido, o PSL? Porque não conseguiu controlar o caixa. O caixa do Luciano Bivar, esse cara é empresário, cartola, né? Cheio das manhas, né? Então, como não conseguiu controlar o caixa do partido, resolveu fundar um partido. E o partido que ele está fundando é para ganhar grana. Eu acho que é muito mais para ganhar grana do que por ideologia. Porque ele nunca teve ideologia. A ideologia dele é grana. Ele nunca falou em ideologia. A ideologia dele é acabar com o PT, acabar com o comunismo, elogiar a ditadura. Essa ideologia dele ele não tem
uma teoria de extrema-direita, um embasamento filosófico de extrema-direita. Ele quer a grana. Isso me deixou menos preocupado. Eu acho que o principal objetivo de ter um partido é tomar conta do cofre. Porque cada deputado eleito representa a grana, fundo eleitoral. Não vai entrar grana agora, porque ele não vai conseguir transportar os fundos eleitorais do PSL para o partido dele. Ele vai ter que esperar 4 anos para eleger a bancada federal. Mas, como ele controla a máquina, e a máquina tem milhares de empregos, além dos cargos vistosos, tem milhares de empregos, né, na máquina. Claro que ele tem condições de fazer esse partido crescer. Quanto mais deputados, mais grana. Pensar nisso. Ô Marco Schneider, comando da madrugada, vem comigo. Goulart de Andrade, grande contador de história. Então, isso me deixou mais tranquilo. Ele quer partido para ganhar grana, não é para dar golpe, não é para implantar o fascismo. O fascismo já. Ele é a figura fascista, né? Então, tudo que ele faz tem esse viés autoritário fascista. Mas o que eu quero dizer é que esse partido que ele está fundando é mais para ganhar grana do que por ideologia, é isso que eu quero dizer. Muita grana. Vai ter que esperar 4 anos, 3 anos para eleger uma bancada, mas o que são 3 anos? O cara já tem a máquina na mão. Durante esses 3 anos, ele vai incrementar esse partido, né? Faltam deputados para aderir ao presidente da República, apesar de saberem como ele é, né? Um cara desagregador, que só favorece a família dele. Mas tá cheio de cara aqui para embarcar nessa. O negócio dele é grana, sempre foi grana. Rachadinha. Ele está usando essa ideologia escrota para ganhar grana. Porque na esquerda ele não podia ir pela esquerda, não? Claro. Só podia ir pela direita. Mas a direita dele é aquela direita truculenta. Para que ele quer censura? Para fazer os negócios dele em paz, sem sair na imprensa. O objetivo dele é ganhar grana. Dele e dos filhos, né?
Os três enrolados com justiça. O mais recente envolvimento agora é o do Carlos. O Carlos está sendo investigado pela Polícia do Rio de Janeiro devido às suas relações com o Rony Lessa, seu vizinho de condomínio. Como você pode entender que um presidente da República vive no mesmo condomínio que o Rony Lessa, miliciano, criminoso, mortes nas costas, matador, mora no mesmo condomínio, vizinho. E o que é a relação com os milicianos? A relação com os milicianos ajuda a ganhar as eleições. E em troca de proteção, os militares dão voto para os políticos. É assim que eles se elegem. É assim que se elege o clã. Então, medalhas para miliciano, não é? Elogios públicos aos milicianos. Isso está na biografia dos Bolsonaro. Eles se elegem com os milicianos. Moram no mesmo condomínio dos milicianos. Os milicianos dão voto. O voto dá dinheiro. Então, isso me deixa mais tranquilo em relação à ameaça de golpe. Ele não quer dar golpe. O golpe dele é grana. Ele quer dinheiro. Partido é dinheiro. Não conseguiu tomar o PSL do Bivar, vai fundar outro partido. Só uma pequena paródia antes de ler os jornais. Mas que calor. Passamos perto do Palácio da Alvorada, os 4 Bolsonaros tomavam laranjada. Nós somos do PSL, o partido do Bivar, meu bom Bivar, da laranja pra ioiô, da laranja pra iaiá, Bivar, meu bom Bivar, que escandalou, que escandalou. Pegaram Bolsonaro chupando umas laranjas. E cadê ele? Ele deu no pé do PSL. Pegaram Bolsonaro chupando umas laranjas. E cadê ele? Ele deu no pé do PSL. Deu no pé do PSL porque não conseguiu controlar a grana. O outro não vai sair da presidência, o Luciano Bivar. Embora, é claro, a grana tenha vindo por causa do Bolsonaro.
Se não fosse Bolsonaro, o PSL não teria conquistado essa bancada imensa. Né? Bom, vamos aos jornais. O Globo, olha aqui a charge do Chico: Bolsonaro e o desmatamento. Ó, e vamos cortar esse papo. Esse é o brilhante Chico. Tela quebrada por deputado voltará à mostra. Essa outra charge, a charge está em alta. A charge do Latuf. Ney Camargo, uma paródia de Natal. Paródia de Natal. Qual é a música de Natal? Vamos ver. Eu pensei que todo mundo fosse filho de Pai Noel. Brincadeira de papel faz e o meu Papai Noel não vem. Bom, não sei. Vamos ver o que acontece. Merval Pereira, decisão de Toffoli surpreende. Ascânio Seleme, The Crown, lição para Lula e Bolsonaro. Eleições na Bolívia, presidente interino envia lei para marcar novo pleito. Tá um horror a Bolívia. Sem ônibus, estradas bloqueadas, agora o governo está acusando o Evo Morales de 10 crimes, terrorismo, tá um absurdo. Merval Pereira, acho que foi o único que viu ouviu o voto de 4 horas do Toffoli. Antes tarde do que nunca, mas olha, não vai dar para ler o Merval Pereira, desculpa, essa questão é muito chata. Eu vou fazer um favor para vocês e vou pular o Merval Pereira hoje, tá legal? Muito chato. Ascânio Selene, não, primeiro Veríssimo, embasbacados. A versão oficial da conquista do Novo Mundo pelos europeus é que tudo começou com a chegada ao que viria a ser o México do espanhol Hernán Cortés, que embasbacou o Império Azteca antes de derrotá-lo facilmente, assoviando nas armas. Os nativos nunca tinham visto um cavalo, o que dirá mosquetes e outros instrumentos de guerra, e sucumbiram ao poder de fogo e ao garbo dos espanhóis, o que explicaria a relativa docilidade do imperador Montezuma diante dos invasores. Não foi bem assim. Com a esquadra de Cortés viajou, além de um exército, um notário real, cuja função era assegurar que a posse das novas terras pela Espanha obedecesse a todos os trâmites legais da Espanha. A rendição de Montezuma fez parte do embasbacamento que precedeu a chacina. Uma cultura fundada na cerimônia como a azteca teve seu primeiro encontro com uma cultura legalista e não resistiu. O império de gestos rígidos mostrou-se impotente diante de um império de palavras maleáveis e foi enrolado pelo jargão jurídico antes de perder a guerra e a terra. Em toda a conquista da América, repetiu-se a formalidade da leitura do requerimento que proclamava a posse da terra pela coroa espanhola e a transformação dos nativos em seus súditos. Se os nativos não estivessem presentes na leitura do requerimento, não importava. O notário estava lá e daria fé. Cristóvão Colombo declarou formalmente, diante de índios caribenhos, que tomava posse das suas ilhas para o rei da Espanha. E não me foi contradicho, como ele mesmo escreveu depois, ou seja, ninguém contraditou. Argumentar que ninguém ali poderia contradizê-lo, porque nenhum nativo tinha ideia do que ele estava dizendo, seria perder o bom senso, algo sem nenhuma majestade histórica. A conquista europeia da América deixou, entre outras, a tradição da lei como instrumento de enrolação. Em toda a América persiste a mesma divisão entre brancos e índios,
dos tempos de Cortés e Montezuma. De vez em quando, um se recusa a ser embasbacado e tenta contradizer a hipocrisia reinante, mas nunca vai longe. Isso são os índios da Bolívia, bloqueando estradas, lutando com suas armas contra o governo. É isso aí, Cauê Leite, é muito chato, né? Beringança não conseguiu formar um novo governo. Israel vai para a sua terceira eleição em um ano. Está informando o Leonardo. Pois é, está difícil a situação de Israel. E enquanto isso, quem manda é o Netanyahu. Enquanto não se resolve a questão, a dúvida, manda quem já estava no poder. Ascânio Seleme, também no Globo, aula de história em The Crown. Só se fala de Netflix, eu não vejo nada, não vi nenhuma série da Netflix. Atualmente eu só assisto os canais da América Latina e olha, são muito melhores que os brasileiros. Da Bolívia, bom, tenho assistido da Bolívia, do Chile e da Argentina. São melhores que o do Brasil. O nível cultural dos apresentadores, dos comentaristas é muito superior ao Brasil, sem dúvida nenhuma. E tecnicamente também eles estão bem mais avançados do que os brasileiros, os recursos deles. É impressionante, né? O Brasil é o país mais rico da América Latina, deveria ter as melhores emissoras, os melhores profissionais, mas não tem. Basta assistir no YouTube. Eu tenho visto muito para saber o que acontece na Venezuela também, embora seja um canal meio oficial, o Telesur, não é do governo. Maduro, eu confundo Maduro com Evo Morales o tempo todo. Eu penso num, vejo outro. A Venezuela pertence a vários governos, inclusive ao governo do Uruguai, mas também do governo venezuelano. Também uma emissora muito boa, comentaristas e apresentadores de alto nível, muito bem preparados, falam muito bem. Os repórteres também sabem narrar os acontecimentos. Então tenho assistido muito esses canais aí. Trotsky na Netflix é uma série que a Mara Beatriz está recomendando. Pois é, vocês viram que no começo da Netflix, quando a Netflix lançou o mecanismo, né, muita gente chiou, porque achou que o Netflix estava metido no golpe contra a Dilma. Mas se vê que a Netflix quer grana, como o Bolsonaro. Ei, você Jair, não dá pra não cair, não dá pra não cair, tararara. Ei, você Jair, não dá pra não cair, não dá pra não cair. Ah, não cai, não deixa não. Você vai ver na próxima eleição, seu eleitor vai morrer de rir. Não dá, não dá, não dá, oi, não dá pra não cair. Ei, você Jair, não dá pra não cair, não dá pra não cair, lororororó. Ei, você Jair, não dá pra cair, não dá pra não cair. O que ele quer é dinheiro, é como o Silvio Santos, o que ele quer é dinheiro. Jair Bolsonaro quer ficar rico com esse partido. Todo governante deveria ler livros de história, claro, antes de assumir seu cargo e ao longo do exercício do seu mandato. Nunca é demais aprender com acertos e erros do passado para melhorar o presente e enriquecer o futuro. Há governantes que não conseguem ler, ficam com sono e preguiça. Outros odeiam livros. Para estes, existem muito bons documentários, excelentes filmes históricos e séries imperdíveis, como The Crown, cuja terceira temporada está disponível na Netflix desde o domingo passado. Eu cada vez mais resisto a ver televisão, porque televisão é uma coisa que te deixa passivo. Você fica ali assistindo, sentado no sofá, você fica meio hipnotizado. Eu cada vez mais
rejeita esse tipo de relação. Aqui não, por exemplo, aqui vocês não estão hipnotizados, vocês estão conversando comigo, eu estou conversando, canto uma paródia, leio um pouco, eu não fico hipnotizando vocês. Agora a televisão é assustadora, a televisão hipnotiza, por isso que é o melhor meio de propaganda. Não tem coisa melhor para convencer a comprar alguma coisa do que a TV, porque a TV hipnotiza, deixa você passivo. Então, para você ver uma série, você fica uma hora ali parado, olhando, sem ação. Eu acho um horror. Cada vez mais eu rejeito. Eu só consigo, por exemplo, assistir futebol. E aí, pelo menos está acontecendo alguma coisa. Vamos ver que vai marcar o gol e etc. Falando em futebol, estou avisando a todos que não vou torcer pelo Flamengo sábado contra o River Plate, porque não se trata de um jogo entre Brasil e Argentina, trata-se de um jogo entre dois clubes. Um da Argentina e um do Brasil. Então, o único time que eu torço, como diz, aliás, o Alex da banca, é o Palmeiras. Os outros não me interessam. Não vou torcer pelo Flamengo, que está representando o Brasil. Não. Quero que o Flamengo saia derrotado para voltar para o campeonato de cabeça baixa. Não quero que o Flamengo fique mais eufórico ainda do que já está. Eles são muito metidos, os flamenguistas. Então, não vou torcer nem por um nem por outro. Não me interessa torcer por ninguém. Eu só torço pelo Palmeiras. Bom, dito isso, vamos enfim aos Oscar Selene. Tudo isso para dizer para vocês que isso aqui é uma TV, mas não hipnotiza ninguém. É para a gente conversar, né? Para a gente conversar, não quero convencer vocês da minha verdade. A minha opinião é apenas mais uma para vocês levarem em conta, ou não levarem em conta. Se acharem que minha opinião não serve para nada, não levem em conta. Só assistam, sei lá, riam, façam o que quiserem. Façam o que quiserem, a cabeça é de vocês. Vocês não têm que seguir ninguém. Não tem que obedecer a ordem de ninguém. Então, na série The Crown, a coroa, claro, vocês sabem, né? The Crown, a coroa. Há um diálogo educativo muito útil para os dias de hoje entre a Rainha Elizabeth II e o primeiro-ministro Harold Wilson, que foi o chefe do governo britânico por 2 mandatos. De 64 a 70 e de 74 a 76. A rainha acabara de voltar de uma visita a Aberfan, uma cidade no país de Gales, onde um acidente em uma mina de carvão resultou em 144 mortos, sendo 116 crianças. Ela se queixa ao primeiro-ministro por não ter chorado, lamentando não conseguir oferecer emoção aos seus súditos, que sofriam com tamanha perda. Elizabeth disse ainda a Wilson não ter chorado quando visitou com seu pai, o rei Jorge VI, as ruínas de um ataque alemão a Londres na Segunda Guerra, ou na morte da sua avó, a rainha Mary. Tampouco derramou qualquer lágrima de emoção no nascimento de seu primeiro filho, disse ela. O primeiro-ministro respondeu com uma clareza impressionante. Iniciou o diálogo mostrando que é político e, como tal, deve cumprir papéis que às vezes não se encaixam ao seu perfil. Depois, explicou à rainha o que as pessoas precisam encontrar em seus líderes. Essas reuniões são confidenciais, certo? Certificou-se Wilson antes de prosseguir. Eu nunca fiz um dia sequer de trabalho manual em minha vida. Sou um acadêmico, um privilegiado de Oxford, não um trabalhador, disse o líder trabalhista. Eu não gosto de cerveja, prefiro conhaque. Eu prefiro salmão selvagem a salmão enlatado. Prefiro um Chateaubriand a uma torta de bife com rim. Continuou Harold Wilson. Eu não gosto de cachimbo. Prefiro muito mais um charuto
Mas charutos são símbolos de privilégio capitalista. Então eu fumo cachimbo durante as campanhas eleitorais e na televisão. Me deixa mais próximo das pessoas. Nós não podemos ser tudo o que todos querem e ainda assim sermos verdadeiros conosco mesmos. Nós fazemos o que temos de fazer como líderes. Esse é o nosso trabalho. Nosso trabalho é mais acalmar crises do que as criar. Esse é o nosso trabalho. E Vossa Majestade o faz muito bem. Então essa é a lição. O trabalho do líder é acalmar crises e não criar crises. O que Bolsonaro faz é criar crises. E o Lula tem que ser o oposto do Bolsonaro. O Lula tem que acalmar as crises. O Lula tem que mostrar que é um estadista. O Lula tem que mostrar que o Brasil tem uma pessoa no poder totalmente despreparada, mas tem um estadista que é ele, que é o Lula. As palavras de Wilson pretendiam acalmar Elizabeth. Até hoje a rainha, né? A rainha mais longeva, que lamentara não conseguir chorar nem mesmo diante de uma tragédia. E a frase final do diálogo é estupenda. Deveria ser impressa, enquadrada e pendurada no terceiro andar do Palácio do Planalto. De certa forma, a ausência de emoção de Vossa Majestade é uma bênção. Ninguém precisa de histeria num chefe de Estado. Aquele vídeo do Bolsonaro de madrugada na Arábia Saudita, em que ele fala mal da Globo, fala em cortar a licença da Globo, é assustador. Aquilo é o bicho-papão. Eu vi ontem, lá no 247, e me assustei. Toda vez que eu vejo aquilo, eu me assusto. É um presidente histérico, um presidente raivoso. Não é para isso que o presidente é eleito. É para acalmar, é para pacificar, é para dar orientação, é para dizer à população que ela pode confiar no seu futuro. Aquele vídeo é um horror. Aquele vídeo deveria ser proibido para menores e para maiores. Aquilo, se você exibir para uma criança, ela vai chorar na hora. Se colocar aquele vídeo daquele Bolsonaro histérico para uma criança, ela vai cair no choro, vai ficar traumatizada. Momentos de sabedoria como esse permeiam a história política da humanidade. Para os principais líderes brasileiros, nunca é tarde para beber em boas fontes. As palavras de Harold Wilson servem muito bem ao presidente Jair Bolsonaro e ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O primeiro passa muitas vezes do ponto da histeria, causando enorme impacto no cotidiano dos brasileiros. O segundo, desde que abandonou o Lulinha Paz e Amor na cadeia, gera muitas vezes mais estresse do que calma, mesmo entre os seus próprios seguidores. Nossos líderes precisam de exemplos. É fácil encontrá-los na história. É claro que o Lula não está nem próximo da histeria do Bolsonaro, nem dá para comparar um com o outro, né? Essa comparação é totalmente exagerada. Eu acho que o Lula saiu da cadeia falando num tom acima do que deveria para ser o oposto do Bolsonaro. O Brasil precisa de pacificação, não precisa de exacerbação. A palavra é mais exacerbação do que histeria. No caso do Bolsonaro é histeria. O Bolsonaro é assustador. Então vamos em frente com o Globo. O Globo comemorando a PEC da segunda instância. Bom, aí o Globo sempre defendeu a prisão em segunda instância, então está comemorando
essa PEC inconstitucional aprovada ontem pela CCJ. Mas é inconstitucional, não acredito que o plenário aprove. Bernardo Melo Franco, meu colunista favorito. O ministro contra a República. O ministro Abraham Weintraub é um fanfarrão em tempo integral. Não descansa nem nos feriados. No 15 de novembro, ele resolveu praguejar contra a República. República, República, ai que saudade que eu tenho da República. O ministro contra a República, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, não conseguindo fazer uma paródia para o Weintraub. Abraham. E se for aprovado, pergunta Carlos Murak, será que... Bom, é o seguinte, isso aí vai ser levado ao STF, tá certo? Para tirar dúvida. Aí o STF vai dizer, bem, meus amigos, nós acabamos de aprovar que vale o que está escrito, então vocês não podem contradizer a Constituição por meio de uma PEC. Vocês querem mudar a Constituição, tem que eleger uma Constituinte e escrever uma nova Constituição. É isso que vai dizer o STF, na composição atual. No próximo ano, não muda a composição do STF. O Celso de Mello só se aposenta em novembro. Ele completa 75 anos em novembro. Então, em 2021 é que ele vai ter um substituto, evidentemente o ministro bolsonarista, que vai virar o placar do STF, que hoje é 6-5 favorável ao Lula, digamos assim, porque 6 ministros votaram contra a prisão em segunda instância. Em 2021 vai inverter, vai ser 6-5 contra o Lula. Betânia Rocha, estamos perdidos. Não estamos perdidos, Betânia Rocha. Não é bem assim. Tem as eleições do ano que vem para derrotar Bolsonaro e tem as eleições de 2022. Se bem que vai ser muito difícil, hein? Eu aviso desde já, muito difícil, vai ser muito difícil ganhar do Bolsonaro em 2022. Sabe por quê? Primeiro, porque todo mundo se reelege. É muito fácil se reeleger. Segundo, ele vai usar a máquina a seu favor da forma mais desbragada. Ele não tem nenhum pudor em usar a máquina. Então, tudo que ele puder fazer para se favorecer, ele vai fazer. E se ele conseguir formar a chapa com o Moro, vai ser uma chapa muito difícil de derrotar. Só o Lula, se deixar o Lula concorrer em 2022. Só o Lula terá cacife para derrotar Bolsonaro. Atenção. Então, mesmo um candidato do Lula, Fernando Haddad não derrota o Bolsonaro mais Moro. Vejam as pesquisas. O Moro tem mais popularidade que Bolsonaro. Se somar os dois, eles ganham do Haddad. Então, muito difícil será a eleição de 2022. Agora, 2020, nessa confusão, Adriana Coppe, se o filho dele for acusado, o Bozo não cai? Não, não cai. O filho é o filho. O filho não é ele, tá certo? Não há nenhuma relação. Sabe? Se o povo quiser de verdade e for às ruas, tira o miliciano assim. Olha, isso é uma ilusão também, né? Se o povo for às ruas, é uma frase feita, né? Muito fácil de falar. O povo, vocês veem lá no Chile, tá o mesmo povo nas ruas. Vocês querem que o Brasil vire o Chile? Tá lá. E o Pinheira tá lá, se segurando. Há um mês. Na Bolívia, 30 mortos. Tá lá o povo nas ruas. 30 mortos. No Chile, mais de 20 mortos. Mais de 200 pessoas cegas. Então não é assim que o povo vai para as ruas e derruba. Vocês não vão atrás de frases feitas. Pensem bem nas consequências dos seus pensamentos e das suas frases. Não é assim, olha, o povo sai nas ruas e aí o Bolsonaro com medo vai embora. Ele vai para cima também. No Chile, o povo foi para as ruas, o exército foi para cima, matou.
Então, quem tem o poder na mão é o Bolsonaro, tá certo? Quem tem o monopólio da força é o Estado. Não é o povo na rua. Isso é a frase romântica, o povo na rua, né? Na ditadura tinha várias frases assim, o povo na rua derruba a ditadura. Não, quem derrubou a ditadura? Claro que foi uma conjuntura, uma série de coisas. Mas foram os comícios das diretas já. Tinha povo na rua assistindo. Não era povo na rua quebrando as coisas como no Chile, ou como na Bolívia, bloqueando estrada, impedindo abastecimento. Não. A ditadura foi derrubada com 1 milhão de pessoas assistindo o comício do Tancredo Neves, em paz, quietos. Então, frases feitas que vocês ouvem por aí, o povo vai para a rua e derruba. Não é bem assim. Não é bem assim. O povo vai para a rua, tem a reação do outro lado. Você atira pedra, atiram pedra em você. Não é nada automático. Assistam os canais da América Latina para vocês verem o que está acontecendo. Hoje tem greve geral na Colômbia. Assistam, vejam o que está acontecendo lá. Não é uma salvação o povo na rua. Isso é romantismo. O povo na rua, o povo na rua. Vejam lá o povo na rua, em Hong Kong. Há quanto tempo eles estão em conflito? Quantos mortos? Derrubaram a presidente lá, chefe do governo de Hong Kong. Mara Beatrix, você quer utopia? Bom, então, se você quer utopia, tudo bem. É que eu sempre tenho viés jornalístico e não de utopia. Utopia é com ideólogos, né? Eu não sou ideólogo. Não sigo Marx, não sigo Lenin, não sigo Gramsci, não sigo Rosa Luxemburgo. Eu leio esses caras todos, mas não preciso repetir as palavras deles. Eu tenho as minhas ideias e cada um deve ter as suas ideias e não pensar em bloco. Eles pensam assim, eu vou pensar igual e vamos para as ruas. Isso é pensamento romântico. Vocês acham que a Revolução Comunista foi feita porque o povo saiu às ruas? E essa que foi a grande revolução do mundo, a Revolução Soviética. O povo estava com fome. A Rússia estava em guerra. Não havia nem capitalismo na Rússia, não havia operários. Mara. Tudo bem, Mara, sonhar é preciso, né? Agora, você soube falando em utopia, é um episódio que eu sempre conto, porque não está nos livros de história, e muitas pessoas acham que é fantasia, mas em 1840, em Santa Catarina, no norte de Santa Catarina, na Península do Saí, foi fundada uma colônia socialista industrial no Brasil, financiada por Dom Pedro II. A esquerda costuma falar mal de Dom Pedro II, mas aí, claro, em 1840, Dom Pedro II tinha 15 anos. Ele não tinha tutores e tudo, mas enfim, tinha deputados, né? Exatamente, Leonardo. Para mim é o seguinte, esquerda significa liberdade. Quando não tem liberdade, não é esquerda. Comunismo, para mim, não é de esquerda, porque não tem liberdade. Para mim, esquerda é sinônimo de liberdade. Quando não tem liberdade, é direita. Por exemplo, Coreia do Norte, se diz comunista, tem foice e martelo. Aquilo é liberdade? Não. Então não é esquerda.
Isso é para mim, não está escrito nos livros. Mas eu vejo assim. Esquerda para mim é liberdade. O comunismo, eu vivi o comunismo. Vivi no comunismo. Meus pais fugiram do comunismo, porque não estava bom, né? Não estava bom. Denúncias, prisões, autoritarismo, totalitarismo. E é isso que foi na Rússia. Eu não sei outros países, não conheço, nunca fui para Cuba, não sei como é que é. Mas o que eu posso dizer foi porque eu vivi na Ucrânia, até os 9 anos. Stalin, depois Khrushchev. Bom, mas eu estava aqui lendo Bernardo Melo Franco, estou aqui mudando de assunto. Ele está falando Abraham Weintraub. O ministro da Educação, Abraham Weintraub, não, mas eu falei para vocês dessa colônia socialista e industrial, fundada em 1940, com dinheiro do governo brasileiro, aprovado pelo Congresso brasileiro, aprovado por deputados. E nessa colônia socialista, a escravidão era proibida, era proibido ser patrão, era proibido ser escravo. Era socialismo. O dinheiro se dividia ali entre os participantes, né? E os participantes, sabe quem eram? Eram imigrantes franceses, artesãos. A Europa estava devastada depois das guerras napoleônicas e o fundador dessa colônia, chamado Benoît Jules Moore, importou da França os maiores artesãos franceses, artesãos operários, né? Porque naquele tempo se construía, o cara sabia construir máquinas. Então esses artesãos construíram a primeira máquina a vapor do Brasil, uma serraria movida a vapor, nessa colônia industrial socialista, chamado Falanstério do Saí. 1840, 42, durou 3 anos, mas durou e deixou um legado, deixou a máquina a vapor, foram construídas estradas, pontes, ferramentas. Foi uma pequena revolução no Brasil, essa colônia socialista e industrial, fundada em pleno império, 1840. Leiam, está tudo documentado. Podem consultar os jornais de 1840, vocês vão encontrar notícias a respeito. Muita gente duvida, acha que é fantasia. Mara Beatrix, você traduziu um livro muito bom. O ministro da Educação, Abraham Weintraub, é um fanfarrão em tempo integral. Não dá trégua nem nos feriados. Na semana passada, ele tirou o 15 de novembro para praguejar contra a República. O que diabos estamos comemorando hoje? Há 130 anos foi cometida uma infâmia. Escreveu nas redes sociais. A seguidora respondeu que, em caso de volta da monarquia, o ministro seria nomeado bobo da corte. Ele se destemperou e reagiu como um menino enfesado. Eu prefiro cuidar dos estábulos. Ficaria mais perto da égua sarnenta e desdentada da sua mãe. Esse ministro quer ser mais chulo que o Bolsonaro, né? Quer ser mais grosso que o Bolsonaro, se é que isso é possível. Mas eu acho que a continuar assim ele consegue, né? Falta de decoro à parte, a fala de Weintraub mostrou que a monarquia está em alta no bolsonarismo. As bandeiras do Império reapareceram nas manifestações a favor do impeachment de Dilma Rousseff. Eram empunhados por grupos pequenos, que depois se incorporaram à campanha pelo atual presidente. O chefe da turma é Dom Bertrand Orleans de Bragança, bisneto da princesa Isabel. Ligado à velha TFP, Tradição, Família e Propriedade, ele defende a restauração da coroa em causa própria. Em outubro, participou de uma conferência organizada pelo clã Bolsonaro. O monarquismo de Weintraub faz parte de um movimento de revisionismo histórico.
Reescrever o passado virou hobby da ultradireita brasileira. Em outra frente, o presidente e seus filhos exaltam a ditadura militar e tratam os torturadores como heróis. A ideia de que a proclamação foi uma infâmia não se sustenta em fatos. O novo dicionário da República, Companhia das Letras, oferece um bom antídoto contra a mistificação. Num dos ensaios, a socióloga Ângela Alonso reconstitui o 15 de novembro. Embora a imagem póstera seja de golpe da caserna, sem povo e de escravistas ressentidos, a República se inaugurou com mobilização civil-militar e gente nas ruas. Ela lembra que o movimento nasceu bem antes de 1889, com demandas como o fim da escravidão e o combate a privilégios. Não cumpriu todas as promessas, mas derrubou um regime arcaico, excludente e desigual. Isso tudo é verdade, mas é verdade também que o primeiro governo da República, do Deodoro da Fonseca, foi uma ditadura. Ele foi expelido 2 anos depois, foi um governo com estado de sítio, censura à imprensa, violência, truculência, nomeação de governadores. Então, o primeiro governo da República foi uma ditadura, o segundo, do Floriano Peixoto, seu vice, também foi uma ditadura. Isso não é defender a monarquia, não. Isso é somente contar os fatos como eles são. Também é fácil comprovar nos jornais da época o que foi o governo Deodoro da Fonseca. Agora, os descendentes do Pedro II, que são da TFP, isso é um horror, né? Tradição foi propriedade, isso é ultradireita. Porteiro diz que errou ao citar caso de Bolsonaro. Bom, isso aí já conversamos ontem, né? Mudou a versão. E aí tem 2 inquéritos. Tem um inquérito da Polícia Civil, Delegacia de Homicídio do Rio de Janeiro, que aponta que a visita do Elcio Queiroz foi à casa de Bolsonaro, número 58. E esse segundo depoimento. Só que o primeiro depoimento foi prestado sem nenhuma pressão, né? Naquela altura, o porteiro simplesmente falou o que viu. Dessa vez, o depoimento que ele prestou foi sob ameaça, sob forte pressão, porque na primeira ele era testemunha. Agora ele virou investigado. Então, já que ele virou investigado, o que ele fez? Ele se desmentiu e disse que a história de que no interfone atendeu o próprio Bolsonaro, ele inventou porque foi pressionado por ele mesmo. Quer dizer, uma história sem pé nem cabeça, feita somente para tirar o dele da reta. Para mim, vale o primeiro depoimento. Para a justiça, sabe-se lá, são 2 inquéritos, um da Delegacia de Homicídios e outro é da Polícia Militar. É claro que o porteiro processado como mentiroso, o que ele ia dizer? Ah, não falei nada daquilo. Eu me desminto. Eu menti para mim mesmo. Bom, vamos à Folha de São Paulo. Olha a multidão que vai na despedida do Flamengo. Eu acho que é o seguinte, eu acho que comemorar de véspera é o mau presságio. Tem que comemorar a volta, não a ida. Você pode comemorar antes, não é muito bom. Eu já aviso desde logo que não vou torcer pelo Flamengo porque eu só torço pelo Palmeiras. Desculpem os flamenguistas, mas eu só torço pelo Palmeiras. Tem aqui um artigo daquele personagem, Hélio Lopes, Hélio Negão, aquele que aparece sempre ao lado do Bolsonaro para mostrar que o Bolsonaro não é racista. Tem um artigo dele contra as cotas raciais. Vejam só, que as cotas raciais favoreceram, ajudaram tantos talentos a irem para a universidade, e ele que é negro, é contra as cotas que ajudam os negros.
e precisam ser ajudados. Quem está muito por baixo tem que ser ajudado. Nossa cor é o Brasil. Cota racial é absurdo que separa determinado grupo. Ele é perito criminal. O que o perito criminal tem que opinar sobre cota racial? O que esse cara sabe sobre cota racial? Ele é um perito criminal. As perguntas que devemos fazer são: por que nos passam a imagem de que os portugueses chegaram à África e escravizaram o povo ali existente? Por que omitem o fato de que os escravos vendidos na costa africana eram, em sua maioria, prisioneiros de guerra de outros povos africanos ali existentes? Por que somos direcionados a lembrar de Zumbi em detrimento de Nilo Peçanha, Luiz Gama, Chico da Matilde e André Rebouças, entre outros? Todo europeu é ruim? Todo negro é coitado? Todo homossexual é discriminado? E, por fim, todo índio quer continuar sendo visto como vítima? Não. E por que somos constantemente influenciados a pensar assim? Isso é um pensamento de um imbecil, né? Desculpe, mas não tem condição de ler, né? Não tem condição de ler. O presidente sumiu, escreve Bruno Bogossian, que é meu articulista preferido da Folha. Bruno Bogossian. O presidente fabricou a própria crise na área ambiental. Pôs em dúvida dados oficiais, demitiu o responsável pelo órgão de monitoramento do setor e comprou briga com países que ajudavam o Brasil a conter a derrubada das florestas. Agora, os números mostraram um recorde na devastação da Amazônia. Jair Bolsonaro não está nem aí. Quando foram divulgadas as estatísticas no início da semana, o presidente fingiu que não tinha nada a ver com o assunto. Não pergunte para mim não, disse na terça-feira. No dia seguinte, instado mais uma vez a comentar a destruição de uma área equivalente a 6 vezes o território da cidade de São Paulo, agiu como se fosse melhor deixar as coisas como estão. Você não vai acabar com o desmatamento, nem com as queimadas. É cultural. E os estúpidos imbecis também nunca vão acabar. É cultural também. O diversionismo parece ser o único método de Bolsonaro. O presidente procura os holofotes para inventar teorias conspiratórias, acusar ONGs de envolvimento na devastação e demitir o diretor do INPE, que divulgou números que antecipavam o tamanho do desastre. Na hora de enfrentar o problema, no entanto, só parece disposto a lavar as mãos. Para escapar, o presidente voltou a usar a velha tática do retrovisor. Marina Silva foi ministra, vocês viram? Foi recorde o desmatamento, declarou. Ele se referia ao ano de 2004, quando a área desmatada na Amazônia foi a maior dos últimos 23 anos, quase o triplo da taxa atual. Se estivesse interessado em achar soluções, Bolsonaro saberia que a resposta do governo na ocasião foi o lançamento de um plano rigoroso de fiscalização e ordenamento territorial, que ajudou a reduzir o índice. Ambientalistas dizem que hoje esse trabalho está praticamente paralisado. Um deputado estadual paulista, eleito pelo PSL, propôs uma homenagem a Augusto Pinochet, ditador sanguinário e corrupto do Chile. Certamente queria chamar a atenção pela sordidez, e conseguiu, mas neste espaço nem sequer será nominado. Isso é um absurdo, homenagear um genocida criminoso, isso torna esse deputado também um cúmplice desses crimes. Quem homenageia torturador, admira torturador, está torturando junto, está torturando pela segunda vez. Homenagear Augusto Pinochet é como homenagear Adolf Hitler. O teu cabelo não nega, é batata.
porque cai na testa também. Você é a cara do Hitler, meu chapa, e isso não faz nada bem. O teu cabelo não nega é batata, porque cai na testa também. Você é a cara do Hitler, meu chapa, e isso não faz nada bem. Oh, por favor, seja gentil, vá pra longe do Brasil e leve junto os zeros até 3. Os brasileiros não aguentam mais vocês. O teu cabelo não nega mata, porque cai na testa também. Você é a cara do Hitler, meu chapa, e isso não faz nada bem. Todo bolsonarista tem a cara do Hitler, que tem a cara do Bolsonaro, inclusive os que aparecem aqui de vez em quando, e são esmagados como piolhos que são. O teu cabelo não nega é batata, porque cai na testa também. Vou poupar vocês do Dias Toffoli, porque eu olho para a cara do Dias Toffoli, me dá tédio, depressão. Olhar para a cara do Dias Toffoli me dá tédio, depressão. Coluna painel, parece que não tem nada de interessante, porque as notinhas mais interessantes estão no começo. Nada de interessante na coluna painel hoje. PEC da prisão em segunda instância. Inconstitucional. Não sei como passou na Comissão de Justiça da Câmara. Sigla de Bolsonaro depende de brecha para ter verbas e TV. Isto aqui é isso que ele quer grana. O presidente Jair Bolsonaro lança oficialmente nesta quinta-feira, hoje, um novo partido, Aliança pelo Brasil. Aliança por Bolsonaro. Em meio à incerteza sobre a viabilidade da sigla, se não conseguir brechas na justiça eleitoral, a nova legenda pode disputar a eleição municipal de 2020 e chegar à corrida presidencial de 2022 sem fundos partidário eleitoral e sem tempo de rádio e TV. Porque só se consegue tempo de rádio e TV e verba com deputados eleitos. E esses deputados que vão migrar para o novo partido foram eleitos em 2018, a verba deles não passa junto com eles para outro partido. Então esse partido fica sem fundos até a próxima eleição proporcional. E olha aqui o Bolsonaro com o mesmo gesto do Jânio, os mesmos pés do Jânio. Ei, você Jair é o próximo a cair, lá, 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 lá. Ei, você Jair é o próximo a cair, Ah, não cai, não deixa não, você vai ver na próxima eleição, seu eleitor vai morrer de rir, não dá, oi, não dá pra não cair. Ainda não há clima nos tribunais superiores mudar o entendimento atual de que fundo e tempo pertencem ao partido e não ao deputado. As divisões do fundo eleitoral e do tempo de propaganda são feitas com base nos dados das últimas eleições gerais. Os aliados de Bolsonaro, no entanto, tratam esse cenário com desdém. O grupo que está à frente da empreitada aposta que o presidente tem capilaridade e influência política suficientes para participar das próximas eleições sem dinheiro e televisão.
repetindo assim o que aconteceu em 2018. Em conversas reservadas, o próprio presidente tem dito que pretende fazer da Aliança o maior partido do país. Ele aposta no peso da cadeira presidencial. Claro, tem milhares de empregos para dar. O governo tem milhares de empregos para dar. E como o Bolsonaro não tem menor compromisso com a ética e com a honestidade, ele vai distribuindo cargos e empregos para quem se filiar ao seu partido. Só que a verba só virá nas próximas eleições. E aí vai ter muita grana. Se ele eleger muitos deputados. Além dos cerca de 30 deputados do PSL que pretendem migrar, os aliados de Bolsonaro já trabalham com a possibilidade de atrair ao menos 20 congressistas de outras siglas de centro. Dirigentes desses partidos já esperam baixas assim que a aliança sair do papel e estimam que a legenda de Bolsonaro poderia ter no próximo ano legislativo 50 deputados. A avaliação no Congresso é de que o eventual sucesso da investida de integrantes do PSL por uma brecha jurídica para mudar de partido sem perder o mandato pode estimular migrações em outras legendas. Hoje, a legislação permite determinadas situações de justa causa, em que deputado ou vereador pode mudar de partido sem perder o mandato. Por exemplo, fusão ou incorporação do partido, mudança substancial ou desvio reiterado do programa, grave discriminação política pessoal e, no último ano de mandato, sair para disputar a eleição. Não perdem o mandato prefeitos, senadores, governadores e presidentes que mudam de partido. Bom, é o seguinte, o principal objetivo do Bolsonaro com esse partido é tomar conta do cofre, é controlar o cofre do partido, é isso que ele quer. Pés tortos de presidente lembram Jânio e FHC também entortou os pés, olha aqui. Os três entortaram o pé. Bolsonaro, primeiro foi Jânio, né? Depois foi FHC e depois Bolsonaro, sem rumo. Bom, meus queridos amigos, minhas queridas amigas da TV Sounic, muito obrigado a todos por assistirem ao primeiro programa nessa TV que é o canal do diálogo. Eu vou repetir, não sou o dono da verdade, a minha visão é apenas mais opinião para vocês, dentre as muitas, dezenas e centenas de opiniões que vocês veem por aí, leem por aí durante o dia. A minha opinião é apenas mais uma, não sou o dono da verdade, não estou sempre com a razão, eu só procuro, é claro, procuro me ater aos fatos, procuro não deturpar os fatos históricos e procuro fazer análises fundamentadas também em fatos, não em teorias da conspiração, não em fake news. Meu viés é sempre jornalístico, eu não sou militante, não sou ideólogo, não sou futurólogo, não sou cientista político, sou apenas jornalista e meu viés é sempre jornalístico. Muito obrigado a todos por assistirem ao primeiro programa e, como sempre, por favor, se inscrevam, participem dos nossos projetos de contribuições voluntárias. Tem o projeto Catarse, a partir de R$10 mensais, e o projeto Superchat, que vocês podem contribuir a qualquer momento no meio do programa com o dinheirinho aí que vocês quiserem e puderem. Muito obrigado a todos e até a próxima transmissão. Ainda hoje à tarde, tem mais uma transmissão da TV Sounic para vocês. E para terminar,
Vou cantar o sufixo do nosso programa. Comentando e cantando e seguindo a eleição, somos todos iguais, esquerdistas ou não. Comentando e cantando e seguindo a eleição, aprendendo e ensinando um novo refrão. Fora Bolsonaro, esperar não tem porquê. Chegou a sua hora, é melhor para você. Fora Bolsonaro, esperar não tem porquê. Já está na sua hora, vai embora, seu mané. Até a próxima, tchau.